Oi, Tércio. Bo- Hoje, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, satisfação de falar de novo, né? Sempre é E hoje a gente, uma alegria. hoje a gente traçar aqui um pouco da história, da panorama dessa saúde no direito brasileiro, principalmente da saúde suplementar, e o gatilho, o gargalho talvez do Poder Judiciário, que são as ações de plano de saúde, né? A gente tentar entender esse mundo, dessa judicialização, e o que ele abre, o que ele pode possibilitar para os advogados em geral, que militam e que gostam da área da saúde. A gente sabe que não é fácil trabalhar com ações de plano de saúde, tem muita gente que faz, mas sem ter uma base científica, né? E a gente precisa realmente trabalhar esses conceitos para que a gente não gere um dano para o paciente, para o cliente, que geralmente é uma pessoa que está na situação de risco, tá, como eu chamo, vulnerabilizado e muitas vezes hipervulnerabilizado quando a gente trata de pessoas com necessidades especiais e com deficiência, que aí a gente tem uma hipervulnerabilização desse cliente, desse beneficiário, né? Como é que É você isso quer aí fazer? mesmo. Esse nicho dos planos de saúde, eu acredito aqui que todos tenham dentro da família, todo mundo quase tem plano de saúde. As pessoas não conseguem obter um tratamento satisfatório pelo SUS e contratam um plano. Mas muitas vezes, no momento de utilizar esse plano, as pessoas se deparam com barreiras e no momento que realmente precisam e elas contratam cientes de que um dia elas vão utilizar. Então, esse é um nicho muito proveitoso, muito fecundo para a advocacia, para quem ainda não advoga nessa área, venham para cá, porque o direito à saúde, ele possibilita inúmeras frentes, possibilidades. Por exemplo, existe uma diferença entre o direito médico, só para a gente se organizar aqui, sistematizar. O direito médico, ele estuda aquele complexo normativo, as relações jurídicas entre pacientes e médicos, empresas da saúde, as questões dos conselhos de medicina. E aqui, no direito à saúde, é quando o paciente, ele justamente não tem acesso à saúde fundamental, ao direito fundamental à saúde, justamente ou porque o SUS ou porque a operadora de plano de saúde lhe cerceou que ele usufruísse esse direito. Então, existem muitas variáveis aí que a gente pode mexer. Eu acho que fazendo uma boa divulgação offline e online também nas redes sociais, movimentar, dizendo que você conhece o direito à saúde, que você realiza esse tipo de serviço, e ainda afunilando mais o nicho, por exemplo, pessoas com autismo, com câncer, que pretendem obter uma fertilização in vitro, uma cobertura de cirurgia plástica após uma cirurgia bariátrica. São situações específicas em que o advogado ele pode se focar, se especializar e buscar aí um caminho muito bom, muito fecundo na advocacia. Passo a palavra para você, É, meu amigo. Gente, é uma honra a presença de todos aqui. Para a gente é sempre muito bom do IBEDIM, esse compartilhamento de ideias. E aqui vocês vão deixando no final, vocês já podem fazer as perguntas, caso tenham dúvidas, os comentários, coloquem aí o aviãozinho para o Instagram, ele começar a mostrar a nossa live para todo mundo e a gente propagar essa informação para o maior número de advogados e de pessoas também possível. Então, deem os corações, mandem essa live para as outras pessoas assistirem, compartilhem. E, Tércio, a palavra com você para que você trace aí esse panorama inicial. tranquilo. Quem puder também fazer um print, fazer uma referência da gente lá no IBD, a gente agradece também, tá? Agradecer a todos que estão entrando e, e é muito bom, né? Esse bate-papo, essa troca de ideias, a gente vem aí traçando essas conversas, esses diálogos e essa troca de informação com os alunos, com outros advogados, com pessoas que interessadas, recebendo direct, recebendo WhatsApp, conversando muito com outras pessoas de outros estados, então é bem interessante. Pessoal, é interessante para a gente pontuar como é que esse sistema de saúde foi criado. Vou fazer rapidamente a introdução para a gente tentar depois, Giovana, já bater especificamente nos pontos que a gente tem hoje de gargalo aí
dessa saúde. Vou dar uma opinião pessoal também. Eu sei que talvez seja um pouco diferente da de Giovana, mas a gente tem, a gente tem realidades diferentes, né? Nosso estado aqui, como no Mato Grosso do Sul, como nos grandes estados aí, e a gente vai pegar São Paulo, que é muito rico, onde tem mais beneficiários de plano de saúde, e outros estados que eu vou dizer para vocês. A gente tem aí, no começo da história, né, principalmente na questão de saúde, já numa saúde organizada, a parte da preocupação específica com surtos epidêmicos, né, como a gente está vendo hoje a pandemia do coronavírus ainda, e a gente viu que naquela época a medicina ela era voltada simplesmente para conter as ameaças, né, que poderiam chegar nas casas das pessoas mais abastadas, mais ricas, e reduzir força de trabalho. Então a gente vê que o começo dessa medicina, pensada coletiva, não era um fim humanístico para cuidar das pessoas. Ela era exatamente para não diminuir a força de trabalho nas casas das pessoas que tinham mais dinheiro. E principalmente aqui no Brasil também, a gente teve aquela parte, né, do café e de outras questões estruturais. A gente passou de um sistema aí que era totalmente medicalocêntrico, né? A gente tinha um produto que era a doença. Até hoje, infelizmente, no Brasil, a gente vê a doença ainda como um produto. Não se trabalha a parte de medicina preventiva, medicina familiar, aquela parte toda que seria muito interessante até para os próprios planos de saúde. Começaram a trabalhar, mesmo que timidamente, de um tempo para cá, né, que a gente vê a questão de saúde, de exercício e prevenção. Isso geraria parte de contenção de gastos e que poderia ser usado de outra forma para os beneficiários, inclusive, também no SUS, por exemplo, né? E a gente vê que em 48 nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que definiu, naquele momento, a saúde como um direito de todos, né, e que todo ser humano deveria ter direito a essa saúde. E aí a gente passa depois para a nossa própria Constituição, depois de várias Constituições que nós tivemos de 88, que ela traz um direito à saúde, e aí coloca como sendo dever de todo do Estado, né? E aí a gente tem no modelo do SUS uma saúde que ela é universal, igualitária, que todos devem ter direito, inclusive as pessoas que são estrangeiros que estão no Brasil, e é uma saúde que é bem abrangente. Então, a gente vê nesse modelo de saúde do Brasil, que é um modelo que é bastante festejado pela Lei 8.080, a gente sabe que é um modelo muito bonito, criado para tentar levar dignidade para as pessoas, contudo, a gente sabe que na prática ele não funciona. Daí a gente teve, né, uma questão de entrada no mercado de outras pessoas, de empresas privadas e de capital privado, de grandes corporações, né, principalmente a parte de planos de saúde, né. Isso aí a gente teve, né, a questão do direito à saúde foi discutida, eu conversei até com um amigo que já assistiu, foi a 8ª Conferência Nacional da Saúde, e foi naquela época que se discutiu a questão da introdução daquele artigo 196 na Constituição Federal, e é bem interessante que foi a partir dali que a gente teve essa questão da construção da saúde como direito de todos e dever do Estado. Tá? E nasceu uma discussão doutrinária, se ela era oponível imediatamente ou não, e hoje a gente sabe que está mais do que provado e chancelado pelos tribunais que a saúde é oponível a qualquer momento e todos podem pedi-la se o Estado não cumprir, e no nosso caso hoje, se os planos de saúde não cumprirem, né? A gente teve aí, como eu falei, em 88 o SUS, foi muito interessante, teve um funcionamento que foi pensado para dar certo, mas infelizmente ele não conseguiu tratar todas as doenças e conseguir levar essa dignidade que a gente chama hoje de integridade psicofísica do ser humano, né? Então, não é só a vida e a saúde, a gente tem toda a questão da própria integridade, da dignidade da pessoa, que é garantida constitucionalmente, que é importante para se bater nessas ações de plano de saúde, né? E a gente tem uma questão que, nesse momento aí de abertura, a gente teve algumas empresas, por exemplo, no sistema brasileiro de saúde, que se desenvolveram a partir da Previdência Social e que levaram à construção desses planos de saúde da forma que a gente tem hoje. Como, por exemplo, a gente teve aí, em 1950, alguns planos de saúde comerciais com clientela aberta, que era lá na parte do ABC Paulista, né, em 50. Em 64, a própria Volkswagen do Brasil, ela dispensou o IAP, que era o Instituto de Previdência, e começou a prestar essa assistência aos seus trabalhadores. Surgiu o primeiro convênio empresa. Então, isso é bem interessante. A gente surge de uma empresa multinacional, o primeiro convênio empresa, né, em 64, que é mais ou menos o que a gente tem hoje como autogestão,
que vocês... não vai dar para a gente tratar tudo hoje sobre saúde suplementar, mas é quase um sistema de autogestão, né? Na década de 60 foi criada a primeira Unimed, então assim, hoje a Unimed ainda é a mais forte no mercado, aqui tem a maior concentração de consumidores e beneficiários, né? E a gente vê que aí desde 60, então tem muito tempo que a Unimed está no mercado, né? E na década de 70 houve essa consolidação desse mercado, desse complexo médico hospitalar. Então, em 80, foi exatamente quando a gente teve a entrada dessas grandes empresas, desses players, dessas seguradoras de saúde no mercado, né, que começaram a comprar e investir em grupos, comprar clínicas, hospitais. Daí surgiu exatamente essa questão que a gente tem hoje, que são os seguros e os planos de saúde. Tá? Então, com a própria questão do programa do PND, do Programa Nacional de Desestatização, a gente teve esse papel de abertura, saiu do Estado aquela questão de ficar para ele só a resguardar a saúde das pessoas, e o Estado começou a privatizar e a criar empresas, na verdade nem criar, permitir a criação de empresas. Então, a gente saiu para uma saúde que era unicamente gerida e dirigida pelo Estado, para um segundo momento que a gente tem uma saúde que era complementar, né? Para quem não entende, a saúde complementar são empresas privadas que são contratadas por meio de processos licitatórios para prestar serviço para a administração pública. E no terceiro momento a gente teve exatamente a questão das empresas totalmente privadas prestando serviços de saúde por meio de concessão ou autorização, que aí a gente também tem que entender que as próprias empresas de saúde suplementar, os planos de saúde e os seguros de saúde, eles têm essa característica de serviço público, tá, pessoal? Não deixa de ser serviço público, ainda tem interesse público, e aí vem aquela discussão que a gente tem sempre de o plano de saúde negou atendimento e o beneficiário foi atendido no hospital público, e aí vai, muitas vezes, entrar naquelas ações, são poucas, mas as procuradorias aí acabam ajuizando ações para ter restituição desses valores para o Estado, né? Para a União, para o Estado e município. É um assunto que ainda é um pouco debatido, se deve ou não haver esse tipo de restituição. Na minha característica, na minha concepção, eu acho que na hora que o plano de saúde nega indevidamente um tratamento que está contratualmente garantido, que está na Lei 9656, que a gente tem, por exemplo, está ou não no rol da ANS, depende, Giovana vai falar um pouco mais disso, que tem CID, que tem uma classificação internacional de doença, que foi prescrito por um médico habilitado, que a gente já tem posicionamento do STJ nos RESPs, indicando que se tiver um médico habilitado e ele prescrever um tratamento por ele não ser credenciado ou cooperado no plano de saúde, o plano de saúde não pode negar o tratamento, né? Isso é muito importante, a gente já sabia desde o começo. Então, é interessante essa história da criação dos planos de saúde, para a gente entender como isso surgiu, né? Então, a partir daí, surgem novas responsabilidades. Os planos de saúde, num primeiro momento, eles acabaram trazendo essa hipótese de uma suposta dignidade da saúde comprada para as pessoas que tinham condições, que tinham acesso à parte financeira de pagar mensalmente e ter supostamente uma saúde garantida. Teve um tempo que a gente sabe que os planos cobriam os procedimentos, que a gente não tinha tanta dificuldade, e não é a realidade hoje no Brasil, né? A gente tem aí uma realidade hoje que é uma realidade dura. Nós temos geralmente empresas muito fortes, grupos econômicos muito fortes, cada vez reunindo e concentrando mais poderes, e a gente nota que há uma tendência de aumento exponencial, como eu já falei em várias lives, da questão do aumento da judicialização da saúde, e um desses momentos específicos, são muitos processos, mais de 2 milhões de processos por ano, e onde a gente tem mais são as ações contra planos de saúde, o que aumenta muito esse volume de ações, e as ações contra o SUS, né? Então, como a gente está tratando hoje de ação contra plano de saúde, a gente sabe que é um dos grandes responsáveis pela essa judicialização massificada no Brasil, né? É interessante a gente entender que a gente tem a ANS, que é a Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar, que regulamenta, que nasceu aí de várias normas. A gente tem o Consul, para quem não conhece, tem várias normas que trazem enunciados e artigos específicos sobre tratamento, sobre cobertura. É muito importante todos que estão escutando, quem tem interesse em atuar na área, buscar se inteirar dessa parte do Consul.
do rol de procedimentos da ANS, né, da parte também dos enunciados da, do CNJ nas jornadas de saúde, que também trazem a parte de saúde suplementar. É bem importante que a gente tenha essa ideia. Para vocês terem uma ideia de como o mercado é amplo, né, só em São Paulo, aí, que a gente tem alguns colegas que advogam em São Paulo, inclusive Gil me disse que vai fazer uma live, já está marcada com o Luciano Brandão, que é um grande colega, que já tive a oportunidade também de fazer alguns eventos com ele, entende Então, demais de deixa eu plano de só saúde para pontuar aqui falar. essa live, já que você falou, a gente vai falar sobre reajustes abusivos de mensalidades, que é um assunto que está super em alta, está impactando aí a mensalidade dos usuários, porque a gente teve um aumento agora, um acréscimo. Ano passado deixaram de ser cobradas, né, os aumentos, os reajustes, mas eles estão cobrando, embutindo tudo nas mensalidades agora desse ano. Então, por outro lado, os planos de saúde obtiveram um incremento enorme em suas receitas, as despesas deles com a pandemia diminuíram bastante e o consumidor nesse prejuízo, né, Tércio? Então, eu queria que você só falasse para a gente mais o que o advogado, ele precisa conhecer, então, as normativas da ANS para ele advogar, a lei dos planos de saúde, as resoluções da Consul, ele precisa conhecer bem o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, né, e Constituição, que é a base de tudo, é onde a gente tira a dignidade da pessoa humana. A fundamentação que a gente vai trazer para as peças, né, elas trazem, lógico, a Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Ela tem lá no artigo 10º a parte de eventos em saúde que são cobertos, toda a parte que deve ser tratada nos contratos. Existe a parte de exclusão específica, né, do tratamento experimental e outras hipóteses, mas basicamente o advogado ele tem que ser conhecedor de normas desde a Constituição, que é a norma fundamental, que vai embasar principalmente a Lei 9656 e o direito à saúde, à dignidade humana e à integridade psicofísica, que a gente entende que, por exemplo, até quando se nega um tratamento ou um procedimento, a gente tem uma questão de gerar danos morais. Inclusive é um assunto importante, porque a gente vê que os tribunais hoje eles têm feito a interpretação de que o mero descumprimento contratual não seria causa de gerar dano moral. Eu tenho uma ressalva quanto a isso, porque eu creio que na hora que, por exemplo, nós trabalhamos com pessoas que têm câncer, que são portadoras de alguma patologia como algum melanoma, um CA, alguma coisa muito grave, e na hora que essa pessoa tem um tratamento que não é acobertado pelo plano, que é negado, inclusive, abusivamente, muitas vezes, como a gente vai tratar, e dizendo simplesmente que não está no rol da ANS, e nega, ou que não está inserido na DUT, que é a diretriz de utilização, e aí nega genericamente, sem dar um tipo de fundamento lógico para o paciente. É óbvio que a pessoa que precisa de tratamento de saúde, que está com a doença grave, ela precisa, em primeiro momento, de carinho e amor, ela precisa ser acolhida no seio familiar e, lógico, onde ela tem contrato, a empresa ela tem uma função social. Então, a gente sabe que eu gosto muito dessa parte de direito civil, e aí a gente vai para a função social do contrato. Então, eu trabalho isso nas peças. A gente não pode esquecer que a empresa de saúde, ela presta um serviço que tem característica de serviço público e tem a função social do contrato, que é levar saúde para as pessoas. Então, o interesse maior do contrato de prestação de saúde é fazer com que as pessoas tenham esse direito. Uma coisa que a gente trabalha muito nessas peças de petição de tratamento, de medicamento, é entender que aquela pessoa que contrata um plano de saúde, ela tem a legítima expectativa de que na hora que ela precisar do contrato, é um contrato, vamos lembrar, pessoal, aleatório. O que quer dizer isso? Eu posso pagar a minha parte do mensal, né, do meu prêmio, todo mês eu pago a minha parte para o plano de saúde, e pode ser que eu só faça exame de sangue a cada 1, 2 anos e que não precise usar nunca esse plano de saúde com uma doença grave. Mas pode ser também que eu contrate esse plano hoje, passe o período de carência e daqui a 4, 5 meses eu tenho uma doença muito grave que custe muito caro para o plano. Toda empresa que entra no mercado de saúde, ela sabe dessa área, desse risco.
E Uhum. a questão do risco, ela faz parte do contrato, né, Gil? Então, assim, parece que a gente tem a empresa de saúde que entra para esse mercado e no momento que o consumidor precisa, ela diz, não, eu não vou cobrir o risco, você entrou, agora eu vou negar porque o tratamento é caro. E se esse tratamento é caro, eu não vou poder atender outras pessoas. Então, a gente tem que lembrar, como o Giovana disse, na pandemia, a gente teve aí, 2015, a gente teve uma crise, é importante a gente traçar esse paralelo. Houve uma redução muito grande em 2015 do número de beneficiários, não foi tão significativa assim, mas em números foi muito alto. Depois a gente volta agora, né, em 2020, em razão da pandemia, a uma marca que a gente tinha em 2015, quando houve a queda do número geral de beneficiários, né? Então, só para vocês entenderem, as 5 maiores operadoras e planos de saúde no Brasil, a gente tem a Amil, a Bradesco, a Apvida, Notre Dame, a Sul América e, lógico, a Unimed, que não é especificamente um plano de saúde como empresa, é uma cooperativa médica, tem uma característica diferente, tá? Lembrar que a gente tem, e é muito importante, as Mas tem uma contratações de característica plano. diferente, né, Tércio? Que a gente precisa esclarecer aqui para quem está assistindo. Mas a Unimed também é um plano de saúde, ela é uma cooperativa, mas é um plano de saúde e também está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição, da Lei dos Planos de Saúde. Enfim, ela entra nesse espectro e o advogado, quando for ajuizar uma ação contra essa operadora, ele vai se valer aí de toda essa base normativa para fundamentar a sua ação. Muda um pouco a questão jurídica, mas na prática ela vai ter características de plano de saúde. Inclusive, a gente tem decisões do STJ, eu estava trabalhando, inclusive, antes de ontem nisso, que a gente, por exemplo, eu tenho clientes de outros estados e que moram aqui em Natal, e que tem um contrato com a Unimed de outro estado, né? E aí a gente entra para o STJ, que já decidiu e já deixou isso bem fundamentado, que a Unimed ela se apresenta como um grupo econômico. Então a gente tem a teoria do grupo econômico, né? A teoria da aparência, e aí qualquer Unimed do Brasil ela pode ser responsabilizada a arcar com tratamento. Por exemplo, se alguém que mora aqui na minha cidade, em Natal, tem um plano de saúde de Campo Grande, veio aí do Mato Grosso do Sul morar aqui, e aí ela precisa ser atendida, e ela tem um plano, que é um plano nacional. E nesse momento ela vai ser atendida aqui, tanto na parte eletiva, quanto em urgência e emergência. E às vezes a gente tem essas limitações, e aí tem que observar na hora da ajuização e trazer essa teoria da questão desse grupo econômico que a gente tem e que o STJ já reconheceu, e colocar no polo passivo da ação a Unimed Nacional, a Unimed do local da contratação e a Unimed do local onde vai ser prestado o serviço, ou de residência também do consumidor, né? Então, existe aí uma responsabilidade solidária, né? Solidária é o entendimento do STJ, tá? Para quem vai advogar, porque assim, a grande diferença que é interessante nesse caso, como a gente vai advogar, por exemplo, contra a Sul América, contra a Bradesco Seguro, ela é nacional, né? E a gente tem um plano que às vezes é regionalizado ou nacional, mas em tese você vai ter essa resposta. As Unimedes, elas têm independência administrativa, mas elas se põem no mercado como um plano de saúde só. Por isso que é importante essa dica, né? Para quem for advogar, lembrar. Quando você vai ajuizar uma ação contra outro plano de saúde que não é cooperativa, a gente tem esse aspecto de que ela vai responder de todo jeito. E quando é contra a Unimed, a gente lembrar que tem que colocar os polos passivos, às vezes da nacional, do local da contratação e do local onde vai ser prestado serviço ou de domicílio do consumidor. Isso se for mais vantajoso, né, para o consumidor, porque às vezes conturba um pouco o processo você colocar 3 entes, né, 3 réus aí no polo passivo, isso atrasa um pouco o seu processo, mas dependendo, por exemplo, se o consumidor verificar que a sua Unimed já está mal das pernas, ela não está bem financeiramente, aí essa dica é super valiosa. E colocar no polo passivo também a nacional, porque a nacional vai assegurar eventual crédito aí que o consumidor vai obter, ou algum proveito econômico financeiro. E, assim, a gente
trabalha, assim, por exemplo, negativas de home cares, negativas são inúmeras, né? Eu tenho visto também que os planos têm colocado muitas limitações no tratamento, com o número de sessões. Esses dias uma cliente me ligou, falou, Giovana, eu tô aqui para fazer o meu... Ela já estava, assim, bem no final do ciclo de quimioterapia dela, e ela não conseguiu realizar o procedimento, e aí ela foi verificar por que não, e o plano disse que o número de sessões de quimioterapia haviam sido já esgotados. E essa prática é totalmente ilícita, ela é ilegal, porque o plano não pode limitar internações, número de sessões, de procedimentos, porque o paciente ele precisa daquele conjunto, né, de fatores ali para que ele tenha a sua saúde restabelecida, para que a sua saúde seja prevenida. Porque o objeto do contrato de plano de saúde é justamente esse: é ofertar saúde, prevenção, restabelecer doenças, recuperar, e não apenas impor limitações, porque o consumidor, quando ele vai fazer esse contrato, ele não sabe, ele quer obter a cura da sua doença, o tratamento adequado, conforme o médico prescreveu, e ele nem pensa que, às vezes, existem essas limitações, né, Tércios? E aqui, fazendo aqui um parênteses também, os procedimentos de alto custo, o que a gente nota é que as operadoras, elas pensam mais nos seus próprios bolsos, no que vai ser viável economicamente para elas ou não, e não pensam muito no bem-estar, na saúde, no direito à vida desse paciente. É por isso que procedimentos de alto custo, medicamentos domiciliares, por exemplo, quimioterápicos orais, eles costumam indeferir justamente por ser um procedimento de alto custo, um procedimento que tenha, a gente estava até conversando esses dias de prótese, uma válvula cardíaca que é pelo método ali femoral, por exemplo, é por vídeo e não cirurgia O aberta. TAV, a gente fez um dia e depois no outro você fez, e a coincidência, né? A gente conversou sobre o TAV, né? Que eu peguei aqui uns clientes. Infelizmente, é, vamos lá, numa ponderação que a gente tem que fazer, a, a empresa da saúde, ela trata como empresa e como ganho, né? Tem um monte de gente entrando, Samanta entrou agora também, mandar um abraço para ela e para todos. Depois a gente vai falando aí, a gente vai conversando aqui, vai esquecendo de Samanta, um olhar beijo para a você, a barra de rolagem. Fabiola, a Fátima Trade, minha prima. Poxa, prima, que honra você aqui. O Pedro, a Luciane, a Júlia, doutor Flávio, Rodrigo. Bastante pessoal do direito e da medicina também, da saúde, o doutor Marcos, advogado, Carolina, Flávio, meu sócio, também aqui. Oi, sócio, doutor Arthur. Poxa vida, que bacana isso. Fabíola, tem nossos alunos também, muito legal, né? O que eu acho interessante da gente comentar, sabe, é que, além da parte da própria lei dos planos de saúde, a gente precisa entender hoje que quem vai advogar na saúde, direito médico, direito da saúde, direito à saúde, craseado, que é o que a gente está trabalhando, precisa entender de processo. E aí a gente vai entrar nas questões que a gente tem que entender como é que vai se fazer essa dinâmica toda. Por exemplo, o que você está falando aí, o que eu acho complicado são as empresas de saúde negarem os tratamentos com base exclusivamente em questões econômico-financeiras, desrespeitando totalmente, como eu falei no começo, a função social do contrato, que é o que você disse, a pessoa espera ser... Eu pago meu plano de saúde mensalmente e eu espero ter o benefício que é, se por acaso, na área, eu tiver uma doença que eu não quero ter, ninguém contrata plano de saúde para ter doença, né? Isso é óbvio. A gente contrata para ter uma segurança. Então, no momento que eu precisar, que o plano faça a cobertura. E o que é que a gente tem hoje, pela situação que eu vejo aqui no Estado, em outros estados, São Paulo, um tribunal que eu pesquiso e que tem algumas ações, é que a gente acaba tendo, por exemplo, ações, isso aí eu vejo todo dia, reclamo demais, e eu vou falar porque eu não aguento, toda a vida eu tenho que falar nisso, que é que a gente vai pegar uma ação, tem um maior trabalho para ter o cuidado, para que o paciente, o cliente, a pessoa tenha o direito ao tratamento, a gente leva a dignidade como advogado, isso é muito bom na parte do trabalho, né? Você conseguir fazer com que a pessoa tenha um tratamento, tenha dignidade, consiga... porque eu estava falando isso com o pessoal do escritório, pessoal, não é só direito à vida, é direito à morte digna, e a gente também já tratou disso nas lives. Então, na hora que eu tenho um acolhimento e que eu tenho direito a me tratar,
e eu tenho direito a paliar, a ter home care, eu tenho direito a, se eu não tiver cura, eu tenho direito pelo menos a ter um fim de vida digno. Isso é muito importante para que a gente leve para o... Isso é muito bonito na parte do direito da saúde e quando a gente faz essas ações, tá? Então, a crítica processual e a crítica para o judiciário, é que na hora que a gente tem uma ação, muitas vezes a ASTREINT, que é a obrigação de fazer uma multa para que faça essa coerção do plano, ela é muito baixa, e aí o plano de saúde ele vai calcular, poxa, o tratamento desse paciente custa 300 mil reais, a multa é 500. Se eu passar tantos dias, provavelmente esse paciente não vai conseguir sobreviver, é melhor pagar a multa de 40 dias do que pagar 300 mil. Infelizmente, é o que acontece ainda, e eu acho que a gente, como advogado, tem que fazer, tem que lutar para a gente mudar essa mentalidade, fazer com que essas multas elas sejam efetivas. E outra coisa que também eu não concordo são os valores de dano moral que são concedidos ao final. Isso você sabe, porque eu bato e coloco muito nas publicações. Então, existe uma tabela, acabou ficando um valor de 5 mil reais aqui, pelo menos no tribunal, em Natal. É quase tudo 5 mil reais. Então, você teve negado seu direito à saúde e à vida no tratamento, por exemplo, de câncer. Precisa ser urgente, sob pena de você ter uma metástase ou um mal maior, como a gente tem aquelas teorias do mal maior e do mal menor. E aí vem o tribunal e diz que, pela aquela questão, a pessoa ganha a ação, ganha o direito do tratamento e que aquela questão foi um aborrecimento simples e que 5 mil reais vai ser suficiente para compensar, né? Porque não vai voltar ao status quo, mas tentar compensar aquela questão, inclusive para o próprio tratamento do paciente, né, Gil? E Então, é muito assim, a gente tem que entender contraditório isso. isso tudo. A gente sente que o efeito buscado mesmo na ação, que é assegurar o direito à vida e à saúde, ele não tem efetividade. O processo, muitas vezes, que é, né, na maioria dos casos, é buscar um tratamento de saúde para o paciente e o plano faz o cálculo, a conta ali, ele verifica que ele prefere pagar a multa diária, o total da multa, que o juiz geralmente limita num valor X, às vezes passa muitas vezes, né? Mas o que ele faz? Ele limita até 60 mil reais e o tratamento é 200 mil. Ele faz a conta na cabeça dele e fala, olha, para a gente compensa pagar a multa a ter que pagar o tratamento desse paciente, que é muito mais caro. Realmente, essa sua inquietação e crítica em relação, né, de coibir ou de forçar aquele plano de saúde a cumprir a obrigação, ele não tem qualquer tipo de cumprimento e a finalidade acaba sendo esvaziada, Tércios. E assim, geralmente, pessoal, aqui para quem não conhece muito esse mundo, o que os planos fazem para negar o acesso ao tratamento? Geralmente eles dizem o seguinte, olha, um dos fundamentos, o contrato exclui esse tipo de tratamento, ou o contrato não prevê, às vezes é omisso, eles falam que não tem direito, ou esse tratamento que o paciente pediu está fora do rol da ANS, ou se trata de medicamento experimental. Então, a gente nota que são pretextos, tá? Que são... E off-label, né, Giovana, também, que é fora da bula, e a gente sabe que existe a ciência, que tem uma medicina baseada em evidência, e que os planos, mesmo assim, acabam negando. E aí a gente tem que entrar com ação, vai ter que discutir, às vezes ir para o Enatijus, passar por uma equipe multidisciplinar para dizer se o paciente tem direito ou não. Né? Eu falo mais ainda, os planos, geralmente, na justificativa para negativa, eles dizem que o tratamento ele é experimental, para induzir esse usuário, esse consumidor a erro e achar que aquele procedimento ele não é validado pela literatura científica. E muitas vezes o que se trata é apenas de uma medicação off-label, né? Off-label, que a própria Anvisa diz que é possível. Então, por exemplo, tratamento eu vou tratar uma epilepsia. Esse tratamento para epilepsia, ele também pode ser utilizado, apesar de não estar na bula, não ter sido estudado para esse fim, ele pode ser usado também para uma pessoa com depressão, tá? E isso é totalmente possível, a medicina já consagrou esse entendimento, a Anvisa, e não tem por que o plano negar o acesso, justificando que o tratamento ou ele é experimental, aqui com várias aspas, ou off-label. E assim, a gente vai tratar aqui por partes dessas justificativas que são totalmente abusivas, e uma delas é o procedimento não tem cobertura.
é bom a gente lembrar também, por exemplo, das questões de guidelines e de pareceres dos conselhos. Por exemplo, o próprio CFM, ele dá guidelines e pareceres, e as próprias universidades, dizendo que aquele tipo de medicamento ou tratamento, ele serve também para certo tipo de patologia. Por exemplo, como você falou no começo, as questões das pessoas com necessidade especial, com deficiência, pessoas com autismo, que precisam de tratamento multidisciplinar. Teve um caso aqui que eu peguei, acho que é bom a gente comentar, porque muita gente tem dúvida nisso, e é uma questão que tem gerado muito problema com os planos de saúde. A médica, uma neuropediatra, ela às vezes passa um tratamento multidisciplinar e indica, por exemplo, para melhora motor e de coordenação e tudo, algum tipo de, chama-se natação terapêutica ou funcional e ecoterapia. Então, a gente tem inclusive uma resolução, né, que aí até o advogado que trabalha comigo, que também é físio, tem uma resolução, tem um parecer, tem um documento específico do COFITO indicando que é um tipo de tratamento que não se trata de nenhum, por exemplo, o juiz aqui teve um que disse que era esporte, e esporte não é coberto pelo plano de saúde. Então a gente precisa também trabalhar a própria concepção desses conceitos com a magistratura. Eu acho que precisa criar cursos para que, como existe uma judicialização, eles precisam ter mais conhecimento na área para que possam julgar com justiça das decisões que a gente aprendeu lá naquele primeiro ano de direito, né, que a gente tinha a justiça das decisões na parte de introdução ao processo civil. Existem recomendações também do CNJ para que os tribunais eles criem varas especializadas em direito à saúde e também para que exista uma formação dos magistrados para o entendimento melhor dessa matéria. Mas é uma recomendação, não é vinculativo, não é uma obrigação dos tribunais, e eles acabam não aderindo, e o direito à saúde fica ali por escanteio, fica de fora, como processo civil, direito consumidor, direito penal, sendo que a saúde é um bem fundamental. Antes de tudo, a gente precisa ter saúde, ter acesso à saúde, ter acesso aos tratamentos, para que possamos usufruir de outros direitos também. Mas, enfim, pessoal, quero trazer aqui para vocês, vou falar agora das justificativas, tá? Quais são as justificativas que os planos utilizam para negar essa cobertura. Como eu já falei no início, uma das essa cobertura, esse tratamento não está no contrato. Ocorre que todos aqui já, claro, estudaram direito consumidor, e nós sabemos que um contrato ele não faz lei entre as partes. Então, quando existe uma vedação no contrato, uma restrição, por exemplo, a gente não vai cobrir uma químio, não vai cobrir um transplante, isso acaba ameaçando a finalidade e o objeto contratual. E isso se dá em abuso de direito, existe um aniquilamento da função social do contrato, que até o professor Nelson Rosenwald ele fala que uma das maiores expressões da função social do contrato, com eficácia aqui interna, é em relação aos planos de saúde. Porque se violar, se deter, se a pessoa quiser, se o plano quiser limitar esse acesso, ele acaba violando aquilo que o contrato tem como finalidade. Então, existe um desvirtuamento. Outro fator importante também aqui é em relação à interpretação dessas cláusulas contratuais. Tá? Então, quando existe uma dúvida se o paciente ele tem ou não o direito, essa cláusula vai ser interpretada em benefício sempre do consumidor, mormente porque estamos a falar de um contrato de adesão. Ou seja, o paciente, quando ele vai contratar, ele simplesmente adere, ele não tem condições de discutir as cláusulas contratuais, e isso cria uma situação de vulnerabilidade, cria dificuldades para o paciente poder discutir ou não. É por isso que existe uma maior necessidade, e a lei, o Código de Defesa do Consumidor, respalda esses direitos e acresce, coloca direitos, deveres a mais para essas operadoras, para que elas cumpram, então, esses direitos desses consumidores que são vulneráveis e aderem às cláusulas contratuais. Até porque aqui existe ainda mais o agravante. A gente está falando da tutela do direito à vida, que é resguardado pelo artigo 5º, 6º e 196 da Constituição Federal. Então, se a operadora de saúde ela negar o atendimento justificando que não está no contrato,
Aí vocês vão alegar, então, o artigo 51, parágrafo 1º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 187 do Código Civil, que aí existe um abuso de direito, e também a violação à função social do contrato, artigo 421 do Código Civil. Aí a gente tem também a boa-fé objetiva. Outro fundamento... do 422. Outra negativa aqui, que se revela totalmente ilícita e abusiva, não digo sempre, mas na maior parte dos casos, é quando a operadora nega o atendimento, alegando que o procedimento não está no rol da ANS. Aliás, essa é uma discussão que está ardendo no Poder Judiciário, especialmente no próprio STJ, porque existe um diferente entendimento entre a terceira turma e a quarta turma nesse sentido. Então, a terceira turma entende que esse rol ele é meramente exemplificativo, ou seja, o paciente ele tem direito também dos tratamentos, a obter os tratamentos que estejam fora do rol. Mas a quarta turma diz que o rol ele é taxativo, isto é, o paciente só tem direito de obter, né, o tratamento do que está naquela lista feita pela agência reguladora, que é a ANS. Para quem não conhece, gente, esse mercado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem a missão de normatizar, ou seja, de fazer as normas e também de fiscalizar todas essas atividades aí dos planos de saúde. E a ANS foi também conferido o direito e até também o poder de fazer um rol, de estabelecer uma lista mínima de procedimentos que o consumidor tem direito. E qual que foi o intuito da construção dessa lista? O intuito o consumidor ele tem direito a receber esse mínimo aqui. Ele não pode receber menos do que isso. E isso é importante, essa lista é importante para que o consumidor, pelo menos, ele tenha um parâmetro do que é a ele devido ou não. E para evitar também decisões arbitrárias, negativas arbitrárias das operadoras. Porque, no mínimo, elas têm que conceder aquilo que está no rol e pronto. Então, Gente, lembrar, Gil, que essa lista, né, a gente tem aí, em tese, uma atualização que é a cada 2 anos, né, e houve uma mudança por causa da pandemia, que aumentou o período, mas geralmente é em 2 anos, e que a gente tem que lembrar que isso passa por um estudo da própria agência, né, a gente tem, como por exemplo, na questão do FDA americano, a gente tem aqui a Anvisa para tomar conta dessas questões todas de quais medicamentos podem ser incluídos nesse rol e os procedimentos e tratamentos. Então, lembrar muito bem que é uma lista mínima e que, pela velocidade da ciência e da própria questão da medicina e da evolução da ciência da saúde, né, dos tratamentos, não tem como, em 2 anos, você atualizar todos os tratamentos, e aí seria até ingênuo a gente dizer, só posso fazer o que está fechado naquela lista que foi feita há 2 anos, se a gente já está no 2º ano. É óbvio que tem tratamentos novos que vão sendo liberados e que vão sendo implementados no mercado de saúde, e aí sendo mais caro ou não, mas isso é uma questão de discussão financeira. Por exemplo, o que acontece muito, que a gente vê na prática, é que na hora que você está judicializando uma demanda e que tem um medicamento novo que sai, e que é mais caro, eles colocam na lista aquele mais antigo que estava sendo judicializado, e o mais novo, que é mais caro, ele fica fora do rol. Então, a gente acaba vendo que a ANS tem esse mecanismo aí, talvez, que não é de defesa do consumidor, do beneficiário, acaba defendendo as grandes operadoras. É isso aí, a ANS, eu falo que ela defende mais as operadoras e não o mercado em si, o consumidor, o paciente. Ela não tinha que estar ao lado das operadoras, dos interesses econômicos, mas também compatibilizar esse mercado aí da melhor forma. Mas o fato, pessoal, voltando aqui ao raciocínio, é que hoje a gente tem a segunda sessão do STJ, que não tem um entendimento uniformizado em relação a esse rol, e a terceira turma entende, repito, que é exemplificativo, e a quarta turma que o rol ele é taxativo, mas a maioria dos tribunais estaduais tem o entendimento de que esse rol é exemplificativo.
E as operadoras estão utilizando muito também nas negativas, talvez para induzir o consumidor a erro. Elas dizem, olha, o STJ já decidiu que você não tem direito ao que está fora do rol da ANS. O que, assim, é um absurdo. Eu já ouvi várias negativas nesse sentido e várias interpretações, porque o consumidor, realmente, quando ele não tem um acesso a um advogado seu, particular, ele não consegue pesquisar na internet, entender os seus direitos, até porque ele não é advogado, ele não entende de leis, ele acaba ele caindo nessa armadilha em uma argumentação que é totalmente ilógica e que não está associada aqui ao entendimento majoritário no Brasil, no que toca a essa dissidência e essa bipartição, exaustivo ou exemplificativo. Apesar da gente ter essa divergência aí na terceira e quarta turma, a gente vê que foi em casos bem pontuais, né? E acaba que o entendimento pelo rol ser apenas exemplificativo, né? Não ser números clausos, a gente chama que aberto, ele é mais forte realmente. E os tribunais, os próprios magistrados de primeiro grau acabam entendendo assim, os TJs também. E quando a gente passa também para os tribunais regionais federais, a gente também encontra esse posicionamento e esbarra aí um ponto, foi uma decisão, duas no ano passado, e que mesmo assim foram um pouco, não foram tão claras no objetivo delas em dizer que esse ROR era taxativo, né? Então acaba que, infelizmente, houve essa divergência no STJ e trouxe, inclusive, algumas questões para dar respaldo para que as operadoras negassem mais ainda o que já vinha sendo negado de uma forma muito, muito massiva. A gente tem uma massificação na negativa. Procedimentos simples, como, por exemplo, uma grávida que precisa tomar enoxaparina sódica, que é Clexane, a gente vai, pede ao plano de saúde, é um medicamento que vai custar R$ 2.000 por mês, não é uma questão muito alta, e há uma negativa. Coisas simples também, às vezes como até um stent ou algum tipo de OPME que é barato, os planos têm negado. Então, assim, a gente vê um aumento e a tendência realmente, com esse crescimento como você falou, do número de usuários que a gente fez de 2015 para cá, da arrecadação das empresas de saúde, a gente nota que há uma abusividade e que não tem motivo, porque apesar de eles terem que cobrir, existe lucro. Quando a gente entra no site da ANS e vai verificar toda a parte de entrada, saída, quanto lucrou, quanto deixou de lucrar, a gente vê que é um mercado muito lucrativo. Se não fosse, não teria tantas empresas querendo entrar nesse mercado. Eu sempre ouço as empresas dizendo, olha, a gente vai fechar as portas, não estamos suportando mais os índices de judicialização, mas isso a gente vai falar mais adiante. E por que a gente defende aqui, eu, o Tércio, os outros colegas também advogados, que essa taxatividade, ou seja, esse entendimento muito rígido, draconiano, ele é contrário ao sistema. Porque, vejam bem, como que a gente vai limitar o acesso à saúde? Como que a saúde ela pode ser exaurida, limitada a um cardápio, né? Uma lista feita por uma autarquia, e essa autarquia, ela é certo que ela tem o poder, sim, ela tem a competência para elaborar essa lista, mas também ela não tem carta branca para tudo. Ou seja, ela tem que se atentar ao sistema jurídico, à Constituição Federal, ao direito à vida, à saúde. Como você disse, muitos tratamentos eles deixam de ser incorporados, porque isso é feito de 2 em 2 anos, existe essa dificuldade, e também porque, às vezes, se atende mais aos interesses da operadora, e a operadora vai, conversa com a ANS, existe essa política, e diz que ela não consegue pagar para o paciente, para o usuário, aquele determinado procedimento. Então, esse precedente da quarta turma do STJ, que diz que o rol ele é taxativo, ele é muito perigoso. Tem um exemplo muito clássico que chegou ao STJ, uma criança que ela tem transtorno do espectro autista, ela conseguiu em primeiro e segundo grau uma reabilitação assim multidisciplinar, por quê? Porque foi concedido a ela o tratamento de psicoterapia pela abordagem ali da análise do comportamento aplicada e também de terapia ocupacional, que se usa muito, que é muito recomendado, de integração sensorial, aí sem limites de sessões. E o paciente conseguiu, né, obteve esses tratamentos que são fundamentais para o seu bem-estar, para a sua saúde e para evitar danos maiores, mas chegou na quarta turma do STJ,
deu provimento ao recurso especial da operadora de saúde e, então, negou todos esses tratamentos ao paciente com autismo. Então, o que a quarta turma disse? Olha, esse procedimento não está no rol da ANS. E eles entendem, então, nesse sentido, que uma vez não estando no rol, o paciente não teria o direito. Agora, vocês perguntam, Giovana, então o rol exemplificativo é sinônimo de cobertura irrestrita? Quer dizer, a gente vai liberar tudo, então, para o paciente só porque o rol é exemplificativo? Claro que não, né? Isso não é automático dessa forma. A gente também tem essa ponderação, porque não dá para conceder tudo, tem que conceder aquilo que for necessário. Agora, aquilo que for, às vezes, até maléfico para o paciente, por condições assim pessoais do médico, que quer ter alguma vantagem financeira, isso não pode. Então, o uso indiscriminado, não. O que é necessário para que esse paciente ele faça jus, tá? Um procedimento fora do rol? É necessário que haja um relatório médico muito bem fundamentado, tem que detalhar todo o quadro clínico daquele paciente, dizer que o tratamento ele é indispensável para salvaguardar a vida, as vantagens desse tratamento em comparação com o que existe dentro do rol, número de sessões, etc. Agora, então a gente vai conceder... Isso tá, viu, Gi, isso tá no enunciado. Só para complementar com você, que é o enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, tá? Que ele traz especificamente, dizendo lá, para análise de tutela de urgência em saúde, é obrigatória a apresentação de um relatório médico circunstanciado, especificando a necessidade de urgência. Então, é sempre bom trabalhar isso nas peças. Olha, excelente aqui, o professor Benedito, ele disse, olha, as súmulas dos tribunais de justiça aqui, os TJs, principalmente São Paulo, estão sendo revogadas pelo entendimento da quarta turma. Exatamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha uma súmula, não sei se foi revogada, no sentido de que é ilegal a negativa de cobertura, alegando não estar no rol da ANS, que a operadora agia na ilegalidade caso ela indeferisse um procedimento por não estar no rol. Agora, essa súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo também eu acho que ela é muito rígida, sabe? Eu acho que não pode declarar também ilegal simplesmente porque o plano alega que não está no rol. Não, a gente tem que observar também se existe realmente a necessidade daquele paciente ter acesso ao tratamento. Porque isso, se for feito de maneira indiscriminada, torta e à direita, isso pode causar também, impactar na economia da própria operadora e também trazer danos aí à medicina, de credibilidade, etc. Mas, assim, a ANS, ela, como você falou no início, o que ela utiliza para formar a sua convicção, do que ela vai colocar ou não dentro do rol? Ela segue, segundo a lei, diretrizes técnicas de prevenção, de cuidado, procedimento, e conforme as doenças listadas na Organização Mundial da Saúde. No entanto, como o Tércio falou, a ANS desconsidera as tecnologias que estão sendo incorporadas e as regras de saúde baseadas em evidências. Tanto é verdade que até hoje a gente não tem a terapia ABA inclusa no rol da ANS, o que é um absurdo. Existe uma evidência científica muito forte, a literatura é muito clara nesse sentido, não há o que se discutir e, no entanto, até hoje a gente não tem por uma conveniência meramente econômica. Isso mostra mesmo que a ANS ela não atende, ela não faz um estudo devido sobre o que deve ser incorporado ou não. Gi, se eu puder ajudar também, como eu trabalho tanto com crianças com autismo e algumas pessoas que fazem a parte de ABA, então acabei estudando bastante. O ABA é uma ciência, tem reconhecimento, a gente tem a própria questão qual é o grande problema hoje do ABA para os planos de saúde? Eles alegam que não estão no rol, certo? E existe até publiquei ontem, existe um erro de chamar psicoterapia ABA. Não é psicoterapia, é terapia ABA, e ela pode ser feita por um profissional da saúde devidamente credenciado nesse tipo de tratamento. Então, pode ser um psicólogo, pode ser um TO. Então, a gente tem diversos profissionais de saúde que acabam fazendo ABA. Existe, no rol de procedimento, no anexo, a gente tem um relatório
que fala assim, ó, na página, quem quiser olhar depois, olha na página 147. Ele diz lá que é coberto, consulta e sessão com psicólogo, aí com diretriz de utilização, e lá no item 6 ele fala psicoterapia no método ABA. Então, assim, ele não está no rol, mas está nos anexos, na parte de explicação. E aí, eu sempre junto isso, porque não está no rol especificamente, mas tem uma explicação na página 147 dizendo que é psicoterapia em aba, então é contraditório não conceder, tá? Tem uma decisão recente agora da terceira turma do STJ, eu acho que ela foi proferida agora em fevereiro de 2020, que justamente nesse sentido, como que o paciente, quando ele vai contratar um plano de saúde, porque a gente tem 3 mil procedimentos ali que estão no rol da ANS. Como que o paciente, que ele é leigo, ele vai ter condições de avaliar esses 3 mil procedimentos como critério decisório de contratar ou não um plano de saúde? O consumidor não tem, ainda mais porque esse rol é produzido em uma linguagem super técnica, científica, que é inteligível para esse leigo. Tá? Então, ou seja, quando a pessoa vai contratar, ela deposita toda a sua confiança na operadora, que em um eventual momento de adoecimento, de necessidade, ela vai utilizar e ela tem a sua expectativa, então, desatendida. E não é falsa expectativa, é legítima expectativa. É legítima porque no contrato de adesão, essa pessoa ela não consegue ler todas as cláusulas, ela não vai fazer remissão ao rol da ANS. E isso mostra mais ainda a vulnerabilidade desse paciente, desse consumidor. E aí, dos fundamentos elencados aí pelas operadoras é que eles vão ter um prejuízo econômico-financeiro, se eles arcarem com todos esses riscos aí, os prejuízos serão incalculáveis. Contudo, ao contrário do que diz aqui a operadora, se cria, né, se você colocar essas barreiras, um impedimento inaceitável aí de acesso ao consumidor às diversas modalidades de tratamento. Então, se não cobre, frustra. Então, quem não tem ideia do que está ou não coberto no rol é o paciente. O paciente não tem ideia do que realmente está coberto. Por outro lado, a operadora tem ideia e a partir do momento que ela tem essa concepção, ou seja, o paciente ele vai precisar utilizar algo que esteja fora do rol, então que ele crie maneiras de computar na sua mensalidade esse risco. E esse risco não deve ser colocado nos braços do consumidor, mas da operadora de saúde, que conhece as normas técnicas, conhece os avanços científicos e sabe onde ela está pisando. Ao passo que o consumidor ele não tem essa noção no momento de contratar. E aí, como que eu vou restringir, Tércios, o direito à vida, o direito à saúde? Foi o que o STJ disse. Eu vou pegar aqui até no meu computador, e o STJ fez aqui uma remissão ao entendimento do STF, dizendo aqui, abre aspas, o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência, razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9656, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a Constituição e o CDC. Isto é, a agência reguladora, apesar dela ter essa competência, ela também não pode desvirtuar e ir de encontro a todo um sistema que coloca a dignidade da pessoa humana, o livre desenvolvimento da personalidade como pilar do Estado Democrático de Direito. Então, não pode tudo também. É uma aula de direito civil constitucional. Uhum. A doutora Muito Alessandra interessante. aqui, terapias com profissionais especializados nas técnicas também, como o TeraSuite e Bobat, sim, aqui acaba sendo realizado por não especialistas. Eles colocam, acho que você que me falou, Tércios, esses dias, eles acabam inserindo ali na rede credenciada profissionais que não são realmente habilitados. Eles falam que são, mas não são. Nós temos um problema muito sério aqui no estado e outros estados aqui no Nordeste, que há por exemplo, até um momento muito próximo, coisa de 2 anos, a gente ajuizava ação e não tinha na rede credenciada ou conveniada nenhum tipo de prestador. E aí o que foi que aconteceu?
como são os serviços, por exemplo, um tratamento de uma pessoa com autismo, que ela requer um tratamento multidisciplinar, e que precisa, por exemplo, de neuropediatra, de TO com integração sensorial, de natação funcional, de fisioterapia específica. Quando a gente vai ver isso no final, o ABA é todo dia, é pelo menos 15 horas. Então, assim, e tem gente que diz que é um pouco mais. Então, quando a gente vai pôr isso na ponta do papel, isso sai quase perto de R$ 200 mil, o valor da ação, que seria o valor anual de tratamento. Então, assim, as operadoras acabaram criando esses convênios, muitos deles sequer são escritos, são convênios verbais, né, e que eles só levam, isso é o grande problema, eles só levam o paciente para essas clínicas conveniadas, que eu vou botar entre aspas, após uma ação judicial. Então, eles fazem o que você disse, negam por não estar no rol, negam por não ter diretriz de utilização, e para que o paciente seja enviado para uma clínica, seja remetido para o tratamento numa clínica supostamente conveniada, só com ação judicial. E aí, quando a gente pede judicialmente a comprovação da capacidade técnica para tratamento dessas pessoas, né, porque você tem uma janela, principalmente no autismo, na pessoa com deficiência, você tem janelas, você tem momentos, gatilhos de desenvolvimento. E o que a gente precisa, como você disse na Constituição, é dar o desenvolvimento pleno da pessoa. Então, a pessoa com autismo tem direito ao desenvolvimento pleno dela. Pode ser que ela se limite a um desenvolvimento específico, mas ela tem direito àquele desenvolvimento. E o que a gente vê aqui realmente são clínicas que às vezes não tem pessoas que credenciaram, uma pessoa faz um curso de final de semana e diz que faz aba, e faz ao contrário, acaba gerando um dano maior para a criança do que um benefício. E aí a gente entra na parte também da questão prática judicial, que às vezes a gente tem que pedir aos magistrados que façam, obriguem essas operadoras de saúde ou clínicas a juntarem no processo esses certificados de qualificação, de capacidade técnica, sob pena desse tratamento ser feito na rede privada, sob custeio, né? E manda fazer o bloqueio dos valores para custear esse tratamento na rede privada. Recentemente também do STJ teve uma decisão, para quem quiser anotar aí, é o agravo interno no ARESP, número 1649779, São Paulo. E foi justamente uma negativa sob a alegação, outra justificativa aqui. A pessoa ela pediu o procedimento, mas ainda estava no prazo de carência. Só que o prazo de carência para urgência e emergência, o que é a carência para quem não tem afinidade aqui com o tema? A carência é aquele tempo determinado em que o paciente ele contrata o plano de saúde, mas ele precisa aguardar algum tempo para utilizar. Por exemplo, para fazer uma cirurgia, ele precisa de 180 dias. Contudo, esse prazo de carência ele acaba se diminuindo quando o paciente ele tem que fazer um procedimento às pressas, de urgência e emergência, ele tem um infarto, ele tem que fazer uma químio, ele precisa fazer uma cirurgia, e aí esse prazo de carência ele não deve ser aplicado, esse prazo de 180 dias, e isso chegou no STJ justamente se questionando, né? Porque o plano estava indeferindo um procedimento quando, na realidade, se tratava de um procedimento de urgência e emergência. E aí existe uma ilegalidade muito clara nesse sentido, né? Sim. E tem também, por exemplo, outra coisa que não falam na parte de plano de saúde é que, por exemplo, se alegar carência ou se eu já tiver uma doença pré-existente que for constatada contratualmente, você pode pedir o agravo também, que é, por exemplo, me ligaram acho que semana passada dizendo que o plano tinha negado o tratamento porque a pessoa já tinha uma doença pré-existente. Isso não quer dizer que o plano não vai cobrir. Pode haver um aumento até que aquele momento de carência, né, passe ou ter realmente um valor diferenciado para aquele tratamento de uma doença que já existia. Então, poucas pessoas também sabem disso. O consumidor não sabe disso. Então, o plano tem a obrigação de dizer, olha, você já tem a doença pré-existente, mas se você pagar um valor maior nesse plano de saúde, você pode ter, sim, a cobertura dessa doença que era pré-existente. Então, falta, eu acho, ainda boa-fé objetiva e que os planos sejam mais transparentes e que tratem o consumidor com a dignidade que eles merecem. Eu não gosto nem de chamar de consumidor, porque parece que é uma coisa, a gente está vendendo uma coisa material, é um bem material. A saúde não tem preço, como eu digo aqui, a saúde não espera, né? E a vida não espera. A saúde é um bem que é inviolável, a gente não pode
fazer nenhum tipo de negociação com ele. A gente precisa ter, sim, um regramento pautado em ética, em que o sistema seja voltado, lógico, para uma sustentabilidade, mas também que a gente respeite toda a questão da integridade psicofísica das pessoas. Exatamente. Você falou nessa questão da doença pré-existente também, para a galera que precisa entender melhor isso. A doença pré-existente, ela não é simplesmente, olha, o paciente ele estava com problema renal, quando ele contratou, precisou fazer depois uma hemodiálise, então ele tinha uma doença pré-existente, ele precisa passar por todo aquele prazo, né? Que aí o prazo é maior quando a doença é pré-existente, eu acho que são 6 meses, né? Que não se pode utilizar o plano para determinados procedimentos. E, na verdade, o plano ele só pode considerar a doença pré-existente quando o consumidor, no momento da adesão, da contratação, ele declara que ele tem aquela doença. Porque se no momento da contratação ele desconhecia o fato de que ele tinha uma doença renal, uma doença cardíaca ou qualquer outra doença, isso não pode ser considerado como uma doença pré-existente. Então, a doença pré-existente, esse argumento só vale para ser o consumidor, no momento da contratação, ele declarar que ele possui aquela doença. Se ele não souber, não vale. Ou se as operadoras de saúde, os planos de saúde, fizessem uma auditoria médica para checar. Como não é feito, essa é uma responsabilidade processual do plano de saúde. Então, não cabe ao consumidor provar isso, né? Acho que o assunto é muito vasto, né? A gente tem muita coisa para falar sobre plano de saúde. Quando a gente dá aula nisso na pós, a gente passa aí 3 dias, quase 20 horas falando sobre essas ações. Aqui é uma conversa bem dinâmica. Eu estou vendo, a gente viu aqui, né? Já falaram sobre esses tratamentos de Terassut também. É bem complicado o Terassut, porque existem os tribunais que estão indeferindo. Foi até de Alessandra, né? Perguntaram aqui sobre cuidados paliativos, Giovana, se são fornecidos pelo plano de saúde, né? Que acho que é importante a gente trabalhar. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Viviane perguntou para a gente falar um pouco de Astreinte. Eu gosto muito, é uma parte processual que eu gosto. Se quiser, eu posso dar uma explicação rápida. Fala aí para a Viviane sobre as Astreintes. Pode negar funcionar. Tá. Vamos lá, pessoal. Desculpem, a Astreinte, ela é muito importante, ela é uma forma de coagir, né? De fazer a coerção, de fazer com que o plano cumpra. Vocês precisam pedir para que o juiz determine uma multa diária sob pena, né, da gente ter cerceado esse direito à vida. A Astreinte, ela é baseada no direito francês, essa multa para essa coerção. Tenho que trazer aqui para vocês uma questão. Vocês fazem um pedido autônomo de Astreinte, tá? Que o pedido seria uma obrigação de fazer, de fornecer determinado tratamento, medicamento, sob pena de multa diária. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é que eu tenho muita dificuldade com isso. A gente acaba tendo, como o Giovana disse, só uma multa única, baixa, por exemplo, multa única de 20 mil reais, ou uma multa diária de 500 reais, limitado a 60 mil reais. Eu não concordo com essa prática, né, das decisões, porque a gente acaba tendo um teto, e aí é escolher entre a saúde da pessoa ou a parte financeira, isso não é legal. E aí uma dica que eu posso dar para vocês também, lembrem que na hora de pedir Astreinte, você tem que pedir pela súmula 410 do STJ a intimação pessoal do plano, porque depois você vai ter um Astreinte, vai ter um valor, por exemplo, o plano descumpriu a Astreinte X dias, vai dar 200, 300 mil reais de Astreinte, se você não pedir a citação pessoal pela súmula 410, no momento de executar, seu cliente não vai poder ter, e a Astreinte ela é revertida em favor da parte, tá bom? É bom lembrar isso. Então, o advogado também ganha sucumbência em cima honorário contratual, em cima da Astreinte, né? E é bom que você peça que essa notificação seja pessoal pela súmula 410 do STJ. Outra questão também que eu acho legal, na parte processual, é vocês sempre fazerem o pedido de possibilidade de conversão de perdas e danos do 457. Porque, por exemplo, tem casos aqui que a gente ajuiza ação para um determinado medicamento, custa 35 mil reais, 30 mil reais a caixa, ou infusão também, que é bem caro, de quimioterápico, antiocogênico, e o juiz demora a fazer a análise desse pedido de tutela de urgência, e a parte
ela tem que comprar aquele medicamento sob pena de um mal maior, de ela chegar, inclusive, a falecer ou ter um agravamento muito severo. Então, quando a gente pede na própria peça essa questão das perdas e danos, a gente pode, ao final do processo, juntar a nota fiscal do procedimento e fazer com que aquele valor já seja revertido, por exemplo, numa decisão de mérito. Tá? E aí você não tem que entrar com outra ação autônoma. É muito bom a gente estudar o processo civil para a gente entender que o processo é síncrono. A gente hoje tem diversos pedidos que poderiam ser feitos antigamente no processo, antes de 2015, de 73, a gente tinha que fazer outra ação para pedir isso. Nas ações, por exemplo, com o que é que eu tenho visto na prática? É que você pode pedir o tratamento integral para aquela doença e, naquele momento específico, a cobertura específica, pontual, por exemplo, de uma cirurgia, e que seja garantido para aquele paciente todo e qualquer procedimento médico que for prescrito pela equipe médica assistente, né, para aquela doença. Então, a gente não precisa ter vários processos. E, às vezes, pessoal, lembrando também que nas ações de saúde, você pode fazer um pedido incidental. Então, você já tem todos os fatos, você já tem toda a causa de pedir na inicial, você vai fazer um pedido incidental, por exemplo, tem um laudo novo dizendo que agora ele precisa de outro tipo de medicamento, porque aquele medicamento inicial não está fazendo efeito. Se o juiz não concedeu no começo isso, você pode fazer um pedido incidental nessa própria ação para que seja deferido esse novo tratamento para a mesma causa de pedir. O que está mudando é apenas o fármaco, ou, por exemplo, um procedimento, ou até uma terapia multidisciplinar. É muito comum a gente ter, por exemplo, a criança que está ainda com 3 anos, está fechando o diagnóstico para o autismo, e aí a neuropediatra passa algumas terapias. E daqui a 2, 3 anos o processo nem está finalizado, há necessidade de alternar, de fazer um chaveamento nessas terapias. E aí você pode fazer um pedido incidental para não ter que fazer outra ação, pagar custas ou não novamente, gerar outro processo. Tá? Gera economia processual e também economia de tempo para o advogado. Mas isso que você falou é super interessante do ponto de vista prático, porque se você já na inicial, você você faz um pedido para que seja pago, além daquele procedimento que foi solicitado pelo médico, todas as despesas necessárias que se fizerem urgentes para o caso do paciente. Então, não exaurir seu pedido apenas no procedimento, não é solicitado pelo médico, prescrito pelo médico, mas também ampliar esse pedido aí, deixar ele ampliado para uma eventualidade. Se o paciente vier a precisar, já deixa isso prontinho já no seu pedido. E aqui a Aline Tércios, ela diz, com certeza, doutora, a negativa de tratamento tira a expectativa de cura do paciente, então o abalo psicológico é muito grande, realmente. Por isso que a gente costuma acumular esses pedidos de tratamentos que são negados com pedido aí de reparação por danos morais. Aí a Kátia que pergunta, a operadora de saúde pode negar ao funcionário demitido a continuidade no plano coletivo em razão do mesmo não participar financeiramente da mensalidade? Pode? Pode sim, porque o paciente, no caso o consumidor, o usuário que trabalhava naquela empresa, ele tem que, para ele fazer jus a esse plano depois de encerrado o seu contrato, ele precisa sim contribuir com aquela mensalidade. Se somente o empregador ele pagava aquele plano integralmente, aí realmente essa pessoa não tem direito mesmo. Existe alguma oscilação no STJ também no sentido, se ele continuar pagando a mensalidade depois, ele tem direito, e aí também tem uma questão, é muito complexo, tá? A lei 9656, ela é uma lei que é relativamente pequena, mas ela é bem complexa, a gente vai entrar aí com as outras normas, como a gente falou da Consul e das resoluções normativas da ANS, tem questão de prazo, até tantos anos, aí se ele trabalhou mais de 10 anos, menos de 10 anos, ele vai contribuir, então é um assunto bem complexo para a gente tratar especificamente aqui hoje, mas assim, existem as possibilidades sim também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta para a gente... Falando aqui dos cuidados paliativos, né, se devem ser fornecidos pelo plano, sim, os cuidados paliativos fazem parte do atendimento global desse paciente. Então, quando o paciente ele já está fora das possibilidades terapêuticas convencionais, aí entram os cuidados paliativos para que a sua saúde ela seja restabelecida, para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade. Aliás, os cuidados paliativos, eles têm um programa do SUS específico para isso. Existe política pública no SUS
né? Então, se existe no SUS, com mais razão de ser ainda, tem que existir dentro dos planos de saúde, porque a pessoa paga uma quantia ali para que ela tenha um atendimento a contento. Quem Então, está sim. quem tá aí com a gente, que entrou há pouco tempo, é Camila Vasconcelos, nossa professora aí, e cuidado paliativo ela entende mais do que todo mundo também. Oi, Então, Camila! Camila é mandar um beijo top. para ela, que é exatamente bioética, e essa parte a Camila é muito boa. Pessoal, perguntaram aqui também, ó, é, e sobre o risco da tutela antecipada ser revogada e o paciente não tiver condições de ressarcir o plano. É, quem está perguntando é Gilson, né, Ribeiro? Gilson, é o seguinte, a gente tem uma situação realmente, precisa ir para o artigo 300, né, mostrar a necessidade de urgência, às vezes a reversibilidade da medida. Qual é a grande questão? A gente tem que sopesar o direito à vida e à saúde e a questão financeira. Muitas vezes, o juiz não pode só friamente chegar no primeiro momento, dizer esse paciente não tem condições de reverter no segundo momento, se ele perder, né, e a gente transformar isso assim numa balança de dizer se o paciente não tem dinheiro para pagar, ele não vai ter direito à saúde naquele momento. Isso é um pouco complicado pela própria questão do começo da live que a gente falou da função social do contrato. Né? Não quer dizer que eu não tenho dinheiro hoje, porque eu investi, eu gastei em alguma coisa que eu não vou ter daqui a 5, 6, 7 anos, quando a ação acabar. Né? Então, a gente precisa pensar, ponderar isso, é bem na função social do contrato. O magistrado tem um dever muito difícil de julgar, mas se há um direito bom, e ele entende que naquele momento, aquele direito que está sendo posto, ele está fundamentado, embasado. Lembrar, pessoal, o que é importante ter é a gente ter uma, uma doença que está classificada, né, tem uma CID, ela tem uma classificação internacional de doença, ela foi, isso é do STJ, tá? O STJ nos RESPs, ele tem tratado isso. Ela foi prescrita por um médico habilitado, e eu falei para vocês no começo, não precisa ser médico do plano, pode ser qualquer médico, se eu quiser viajar para São Paulo ou para Brasília para me consultar no hospital com um médico que é referência na área, e ele me prescrever um tratamento, o plano deve cobrir isso aí, a ministra Nancy Andrighi tem posicionamento sobre isso, então é importante a gente ter isso. E o terceiro ponto é que a gente tenha a prescrição médica, a CID, e que a gente tenha essa questão da prescrição médica habilitada mesmo, tá? Então, o juiz deve verificar no momento dessa decisão, e mesmo que o paciente não tenha como reverter no segundo momento, se aquele direito ele é muito bom, e a gente vê que o paciente realmente faz jus e tem os requisitos específicos para o deferimento de tutela de urgência, deve ser deferido sob pena da gente estar limitando o direito dele à vida. Então, assim, porque a gente entra nesse conceito da parte de direito civil constitucional. Eu sou muito dessa parte de processo civil constitucional e aí cabe para mim nesse aspecto, tá bom? Estão Acaba se perguntando fazendo aqui, uma ponderação de valores e é o risco da demanda, né? Aquela liminar a gente realmente ela pode ser revogada, mas é o risco, é diferente, por exemplo, quando eu vou pedir para diminuir uma mensalidade do plano de saúde. Aí eu peço uma liminar para redução, existe ali um bom direito e o juiz também verifica a possibilidade que a pessoa pode ter um risco grande se ela for pagar muito a mais, às vezes ela não tem condições financeiras para isso e pode, por isso, ser rescindido o seu plano. Mas vocês veem que nessas situações de mensalidades aí, é interessante consignar em juízo o valor, né? Porque aí sim, no final, o prejuízo pode ser grande para esse usuário. Agora, quando ele busca um tratamento de saúde que ele precisa ali no momento, eu acho que se pensar depois numa eventual reversibilidade, né, da demanda ou da decisão, isso fica muito apequenado perto daquilo das necessidades e de se garantir o direito à vida do paciente. tem que ter prescrição médica de um médico habilitado, lógico. A gente precisa ter a questão de estar na classificação internacional de doença, né? E precisa ser não pode ser experimental, não pode ser aquelas exclusões. Se a gente entrar nesse aspecto, né, a gente vai sim ter um direito positivo e no qual, né, o juiz deve ponderar e usar exatamente aí aquela ponderação dos valores contrastantes que eu estudava com os professores de constitucional, e a gente trabalhar nesse sentido da função social do contrato. Exatamente. Esses Estão dizendo princípios aqui, aí, não à toa que eles vêm aí para salvaguardar a gente. A Fabíola aqui, nossa aluna,
Verdade, muitos profissionais não possuem qualificação necessária, no caso da aba aqui que ela falou, da terapia. A Pri, uma vez foi uma palestra da doutora Giovana. Ô, Pri, que legal! Foi muito massa aquele encontro, né? Foi muito gostoso. Aquele dia a gente falou bastante sobre cuidados paliativos e interagimos com uma turma também da medicina. Que legal. Tercios, você que está aí, meu amigo, como controlador, como que a gente está de tempo? Tem um monte, vai fazer 1h30 quase que a gente está conversando. Então, acho que chegou o momento da gente, senão o Instagram vai cortar a gente aqui. Não corta mais, mas cansa todo mundo, né? Assim, Não corta? não, aumentou um pouco o Instagram e hoje a gente tem como gravar mais tempo. Mas, assim, para não cansar todo mundo, o assunto é muito extenso, realmente. É um assunto que é apaixonante para quem gosta de advogar na área. Né? Eu e você, nós dois fazemos a parte aí de ações contra plano de saúde. Dá dor de cabeça no dia a dia, porque, como a gente viu, eu trago alguns aspectos práticos, né, que eu gosto dessa parte, mas quando a gente ganha uma tutela e a gente vê uma pessoa sendo tratada, é muito legal. Teve um caso, por exemplo, que tive muita felicidade em participar, para a gente finalizar, se você quiser contar algum, é um dos que me marcou mais. Eu peguei uma gravidez, tá, que a criança ela tinha uma hérnia de diafragma, e isso bem pequena ainda, feto, né, e precisava de uma cirurgia é, fet, é, fetal, né, dentro da barriga ainda, por videolaparoscopia, muito específica. Tem até um colega médico aqui que ele é especialista nessas cirurgias intrauterinas, mas a criança tinha que ir para São Paulo e eu precisei fazer essa ação. Era um valor realmente muito alto, porque ela precisava colocar um balão orotraqueal, porque a parte de órgãos internos estava subindo para o pulmão e ela não sobreviveria. Se ela não colocasse esse balão, ela ia falecer, 100% de chance de óbito. Essa criança a gente conseguiu fazer, conseguiu a tutela. Essa criança foi para São Paulo, um hospital específico que só trata desses casos de casos bem específicos de cirurgia intrauterina. Foi colocado o balão uma vez, a mãe voltou para Natal, ela teve que retornar com um período específico para retirar o balão. A criança conseguiu desenvolver a parte pulmonar e depois ela teve que ficar em UTI específica também em São Paulo. Então foi um caso que depois me mandaram uma foto da criança, eu conversei com a família e a gente vê que conseguiu salvar uma pessoa. Eu acho que assim é o elemento humano da nossa advocacia que traz uma felicidade. A gente está agregando, trazendo dignidade para as pessoas. E assim, é muito gratificante para quem trabalha com essa área poder ajudar, como no tratamento oncológico e até mesmo, como eu disse, mesmo que a pessoa esteja muito grave, uma doença severa, e que ela não vá ter condições de sobrevida muito longa, de muito tempo, mas que ela sobreviva com dignidade na parte de paliação e na parte de direito a um tratamento digno e humanizado. Assim, eu gosto muito, fica esse caso como exemplo de que vale a pena lutar pela vida das pessoas, né? Realmente é muito gratificante a gente, que me perdoem aí os criminalistas, que atuam em outras frentes, mas a gente trabalhar à frente do direito à saúde, dar ao paciente aquilo que ele necessita, a gente salvar a vida de uma pessoa, transformar vidas nesse sentido, realmente não tem preço, tem valor. E eu tenho um caso também muito que até hoje, assim, essa minha cliente, ela me manda, a gente conversa todos os anos, a gente ficou muito amiga, ela tinha câncer e ela precisava fazer um transplante autólogo de medula óssea. Só que aqui em Campo Grande não tinham hospitais que fizessem. Então a gente entrou com uma medida pleiteando que ela fizesse em Curitiba, que era pelo médico que já estava atendendo, assistindo essa paciente. E, em primeira instância, assim, foi negada a liminar. A juíza, até na época, ela olhou para mim e falou assim: então quer dizer, se o paciente estiver aqui para os Estados Unidos, o plano de saúde deve conceder? Eu falei: doutor, vamos ponderar aqui as situações. O plano de saúde, quando ele não tem sua rede credenciada ou referenciada um hospital para atender a necessidade de saúde do paciente, é dever pagar, então, em outro hospital. E aí a gente conseguiu, então, só que qual que foi a emoção maior desse caso? Porque na época, para se fazer esse transplante autólogo, tinha uma idade máxima, então a pessoa tinha que fazer até 60 anos de idade. E faltavam, na época, assim, uns 10 dias
para ela completar esses 60 anos, porque o Ministério da Saúde não possibilita mais depois desse período, é protocolo. Então, assim, foi uma emoção a gente ter que entrar com o agravo de instrumento, e aí você vai, aquele corre-corre nos tribunais, você demonstrar para cada desembargador que existe a necessidade, a luta pela vida do seu cliente, e fazendo aí essas ponderações, é muito bacana. Vamos encerrar? Nesse caso, Bora, nesse caso que eu fiz, foi uma das maiores multas que eu consegui. A magistrada, a juíza, ela foi muito dura com o plano. Eu entrei num dia, no outro ela já tinha concedido a liminar para fazer, porque era urgente, urgentíssimo, e no dela já deu uma multa de R$ 100.000 por descumprimento, por dia. Nossa. Aí no segundo dia, eu disse que tinha descumprido, ela aumentou para 200. Aí cumpriram no segundo dia. Foi um cumprimento muito efetivo em razão do valor da multa. Então, assim, essa magistrada também salvou essa criança. Então, essa criança está viva por causa da, da, da agilidade que a gente teve e da própria sensibilidade da magistrada em ver que era uma coisa que era excepcional e que a criança não teria chance de viver se não fosse daquela forma. Então, assim, muita história para contar, né? Se a gente fosse fazer. Pessoal, eu só tenho a agradecer, obrigado a todos que ficaram, é um prazer sempre tratar de direito médico da saúde, principalmente com Giovana, que é super qualificada, essa minha amiga e sócia e parceira de direito da saúde, que me ensina tanto, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Muito obrigado, Gi. Um abraço a todos e uma ótima noite. Até a Até. próxima. Tchau, tchau.